Olá a todos, meu nome é Jorge Knauer, eu trabalhei muitos anos no mercado financeiro, fui gestor de recursos do mercado financeiro, sou especialista em renda fixa e câmbio. Hoje eu vou falar sobre o Tesouro Direto, que é uma ótima opção para quem está começando principalmente a fazer a sua aposentadoria, né? Quem está fazendo uma previdência privada, ou mesmo para quem quer buscar algum tipo de ativo que dê ganhos pontuais em médio e longo prazo. Nunca em curto prazo, realmente o Tesouro Direto para o curto prazo é um pouco mais complicado. Depois do lançamento do Tesouro Direto, ficou muito mais fácil para quem gosta, para quem quer fazer poupança via título público, porque ele igualou todo mundo no mercado, ou seja, ele conseguiu fazer com que um pequeno investidor tenha praticamente a mesma capacidade de taxa, né, de obtenção de taxa de um médio e grande investidor. Isso foi muito bom para poder ampliar a base de venda de título do governo e também para que os próprios agentes do mercado tenham acesso a preços um mercado mais bem precificado, ou seja, o preço do mercado é um preço muito mais justo e correto. Os títulos públicos servem basicamente para que o governo, emitindo dívida, faça o financiamento dos seus custos e dos seus investimentos. Então, é através desses títulos que o governo emite no mercado que ele consegue zerar o caixa dele e fazer todo o processo de custos que ele tem de custeio de toda a máquina pública. Uma das grandes vantagens de você aplicar no Tesouro Direto é que você mesmo, através do home broker das corretoras ou dos grandes bancos, pode operar o mercado, ou seja, você pode entrar via internet, fazer um cadastro nessas corretoras e trabalhar os seus próprios investimentos de uma forma mais direta e mais objetiva. As vantagens de você investir através do Tesouro Direto são várias. A principal dela, na minha opinião, é a segurança que o título público oferece. A gente não pode imaginar ou não consegue imaginar uma situação em que o governo quebre definitivamente e não pague suas dívidas. Portanto, os títulos públicos provavelmente existe uma probabilidade muito grande de serem pagos em sua totalidade. Uma outra vantagem que eu acho que é bem importante é que você mesmo realiza todas as operações que você precisa dentro do Tesouro Direto. Através de um cadastro dentro de uma corretora, você consegue entrar ou no home broker desta corretora ou direto no site do Tesouro Direto para fazer as suas compras e vendas. Ou seja, a sua liquidez é garantida por você mesmo de uma forma muito fácil e objetiva. Com relação às desvantagens, existem infelizmente algumas. Eu acho que a principal é que o título público ele é muito vulnerável às oscilações da taxa de juros. Então, dependendo do prazo que você está investindo, essas oscilações no decorrer de 6 a 10 meses acontecerem muito fortemente, você pode ter, entrando e saindo muito rapidamente dos títulos, você pode ter uma perda em relação aos seus investimentos. Agora, é óbvio que não se imagina um título público, principalmente quando se quer fazer poupança para aposentadoria, não se imagina título público num curtíssimo prazo. O título público definitivamente é um investimento de médio e longo prazo. Pontualmente, em algumas situações, você pode tentar ganhar algum spread um pouco maior, enfim. Mas não é este objetivo, para este objetivo que o governo criou o Tesouro Direto. Bom, falando agora dos tipos de títulos públicos que o governo emite e vende através do Tesouro Direto. Nós temos principalmente o título público pré-fixado, que são de dois tipos grandes, basicamente. Temos a LTN, que é o título público pré-fixado, que você sabe exatamente quanto vai receber de rentabilidade no final do seu investimento, ou seja, você compra o título hoje e sabe exatamente quanto você vai receber no vencimento desse título público. E a NTNF, que é um título público pré-fixado, mas que tem uma característica um pouco diferente da LTN, que é o fato de pagar dividendos, ou seja, pagar juros semestralmente. Então isso é bem interessante para quem precisa fazer poupança e, além disso, precisa também de ter liquidez em determinados momentos do ano para fazer frente às suas despesas. Um bom exemplo de utilização da NTNF com essa liquidez é o fato de você poder comprar o título,
para vencimento nos próximos 10 anos. E como você terá semestralmente pagamento de juros, você pode usar esses pagamentos nas suas despesas, nas suas contas para pagar as suas despesas ou eventualmente uma despesa extra que você tenha, e você pode também reinvestir esses títulos, o cupom pago, os juros pagos por esse cupom, você pode reinvestir em outros títulos. Um exemplo disso, no caso da NTN-F, é que você pode comprar o título para vencimento em 10 anos, e como você receberá semestralmente o cupom desses títulos, você pode reinvestir em outros títulos públicos que sejam, por exemplo, indexados ao IPCA. Ou seja, se no momento do pagamento desses juros, desse cupom, nesse momento o melhor investimento for, ao invés de um título pré, um título indexado ao IPCA, por exemplo, ou mesmo um título indexado à Selic, que é a taxa de juros básica do país, você pode aplicar neste título, reinvestir os juros neste título, ao invés de reinvestir na NTN-F. Ou seja, você está fazendo... O que você está fazendo? Você está recebendo juros e está aplicando num outro título que naquele momento é mais interessante do que o título pré. Falando agora dos títulos pós-fixados, a gente tem dois grandes grupos. O primeiro grande grupo é a LFT. É um título indexado à taxa de juros Selic, que nada mais é do que a taxa de juros básica da economia, que é ditada pelas reuniões do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Ou seja, ela segue a taxa de juros dita pelo Banco Central através do Comitê de Política Monetária. É um título muito importante nos períodos, principalmente, em que há um descontrole de inflação e que o Banco Central tem que entrar para poder subir os juros, para diminuir a força da economia para que essa inflação caia. Então, neste momento, a LFT é um título muito importante porque ela te dá a capacidade de esperar por um outro momento em que você tenha os títulos pré ou mesmo os títulos indexados ao IPCA num momento mais propício de compra. Temos também, dentro do Tesouro Direto, a NTN-B. A NTN-B é um título muito importante para quem deseja se defender da inflação. Como é que a NTN-B é trabalhada? Ela é vendida e há uma taxa fixa, pré, mais o índice IPCA, que é o índice oficial de inflação do país. O que significa dizer que esta taxa pré é, na verdade, a taxa de juros real da economia do país. Por quê? Porque ela é paga acima da inflação, acima do que deu a inflação. O que significa dizer que a inflação corrói a sua capacidade de compra, você tem reposto essa corrosão, mais uma taxa de juros que hoje está em torno de 6,5%, dependendo do prazo. Na minha opinião, a NTN-B é um título que a gente deve comprar com olho no futuro. Talvez ela seja o título mais importante para quem quer fazer aposentadoria ou para quem deseja um investimento de longo prazo para se defender no futuro contra os intempéries que a inflação joga dentro da nossa economia. Eu gostaria de enfatizar que, no caso dos títulos públicos, nós falamos de, digamos assim, 3 grandes grupos de títulos públicos. Eu gostaria de enfatizar cada um deles agora, para que a gente saiba exatamente a hora para entrar operando e poupando via esse título público. No caso da LTN, que é um título público pré-fixado, ele é o ideal para que você entre nele no momento em que a taxa de juros esteja estressada. O que eu chamo de taxa de juros estressada? A gente hoje, no país, nos últimos 30 dias, a gente tem vivido uma taxa de juros estressada. O dólar subiu muito fortemente, a taxa de juros subiu via o cupom do Banco Central, né, o Comitê de Política Monetária, e, paralelamente a isso, houve um estresse como um todo no mercado, um estresse político, um estresse, digamos assim, da parte fiscal do governo. Tudo isso levou a um estresse na taxa de juros futura da BMF. No caso da LTN,
que é um título pré-fixado, dentro do Tesouro Direto, é importante que você observe os vencimentos que você tem e quais vencimentos estão fora da média de mercado. Ou seja, você vai observar a taxa futuro de BMF dentro dos DIs e você vai olhar quais desses vencimentos estão mais estressados com relação à taxa de juros praticada no país atualmente. Então, nesse momento, o título pré é importantíssimo para que você consiga ter uma gordura dentro desse título, comprá-lo, principalmente para vencimentos de médio prazo, e manter esses títulos na sua carteira, porque no momento em que a taxa de juros tornar a cair, em que a inflação for debelada pelo Comitê de Política Monetária, você vai ter uma gordura forte no vencimento desses títulos. No caso da NTN-F, é o mesmo raciocínio da LTN, com a diferença de que a NTN-F paga cupom semestral, ou seja, semestralmente você recebe juros referente ao último período. Isso é bem importante para quem precisa de liquidez. Portanto, existe uma diferença de preço. A liquidez tem um preço dentro do Tesouro Direto. Aliás, a liquidez tem um preço a mercado, sempre. Então, uma LTN que não paga cupom semestral deve ser mais valorizada do que uma NTN-F que paga esses cupons semestrais. Então, você tem que observar, principalmente, a sua necessidade de liquidez nesse dinheiro. Se você está fazendo um investimento para a sua aposentadoria, por exemplo, para os próximos 15 anos ou 20 anos, você, em tese, precisa de menos liquidez. Então, talvez não seja o momento de comprar uma NTN-F. Esse é um bom momento para a LTN. Mas se você precisa de liquidez para comprar um apartamento, ou se você vai precisar de liquidez em alguma situação da sua vida, talvez você tenha que observar a NTN-F. Sempre sabendo que existe um preço para a liquidez. Se você sair do título antes do vencimento dele, ou se você não reaplicar os juros que são pagos semestralmente, você vai ter no final do período, evidentemente, um decréscimo na sua rentabilidade. No caso da LFT, ela é muito utilizada pelos bancos, por exemplo, na gestão do caixa deles. Por quê? Porque a LFT ela tem uma liquidez diária muito maior do que os outros títulos. O motivo é óbvio, como é um título pós-fixado, ele vai andar de acordo com a taxa de juros básica do mercado. Então, é preciso que você observe, se você está num momento que a taxa de juros está flat, que ela está fora de um estresse, que ela está, digamos assim, num momento em que o mercado está morno e que a taxa de juros provavelmente não mudará para cima nos próximos períodos, talvez não seja um bom momento para a LFT. Porém, se você precisa de muita liquidez, talvez a LFT seja o papel indicado para você. Mais uma vez, a gente tem que repetir, a LFT é um título que dá bastante liquidez, por isso tem um custo e você provavelmente não conseguirá rentabilizar a LFT dentro dos níveis do CDI atual. Ou seja, se você comprar uma LFT hoje, nos próximos 6 meses ou um ano, você vai rentabilizá-la abaixo da taxa de juros de mercado, que é o CDI. No caso da NTN-B, é um título muito importante para quem quer fazer poupança a longuíssimo prazo, para quem quer se defender da inflação. Ou seja, suponhamos que você seja um investidor conservador. Você não quer grandes ganhos, você não quer ter que observar o mercado todo santo dia, você não é um profissional de mercado financeiro e você quer simplesmente defender a sua poupança da inflação. Este título para você é o mais importante, é o mais indicado. Por quê? Porque você vai ganhar, além da inflação do período, que hoje está em torno de 8% nos últimos 12 meses, mas que deve convergir para 5 ou 4,5%, 5% nos próximos 2 ou 3 anos, você vai ter essa inflação totalmente restituída dentro da sua rentabilidade. E, além disso, você vai ganhar um prêmio pré para você comprar esse título. Ou seja, hoje um título de aproximadamente 10 anos está valendo em torno de 6,20%, 6,30% ao ano, mais a inflação. O que significa dizer que no final do período você vai ter um juros real de 6%, 6,20%, 6,30% ao ano. Ou seja, é um título que, além de te pagar um prêmio para você ficar com ele, um prêmio pré, você tem a devolução da inflação que corrói
os seus investimentos. Mais importante para a gente saber sobre a NTN-B é que ela é, por exemplo, utilizada pelas fundações. Quem tem hoje é sócio de uma fundação como a Petros, como a Centros, ou seja, uma fundação que tem por objetivo pagar a aposentadoria nos próximos 30, 40, 50, 100 anos, elas se utilizam muito da NTN-B. Por quê? Porque ela consegue defender a inflação daquele patrimônio e ainda por cima ganha uma taxa pré em cima disso. Mais uma vez, entra novamente a visão da liquidez. A NTN-B principal, ela só paga os juros no final do período. E a outra NTN-B, que é uma NTN-B com juros semestrais, esta paga semestralmente juros que são creditados na sua conta. Mais uma vez entra a liquidez e entra a capacidade do investidor de reaplicar esses juros, talvez até num outro papel. Por exemplo, é muito comum você ter um papel como a NTN-B que te garante a inflação e mais um pré, e nos pagamentos de juros que vem semestralmente, você compra título pré-fixado, ou seja, você compra integralmente dos juros que você recebe da NTN-B, você compra um pré-fixado, ou seja, você passa a ter o ganho pré-fixado a partir da liquidez que aqueles juros te dão. Isso é uma operação relativamente comum dentro dessas grandes gestoras de recursos e que pode ser também interessante para o pequeno e médio investidor via Tesouro Direto. Uma estratégia de diversificação via Tesouro Direto, por exemplo, no caso do investidor que tem a NTN-B que paga cupom semestral, ele pode utilizar os juros pagos nesses vencimentos semestrais, ele pode recomprar em título pré-fixado, ou seja, você tem a sua poupança de longo prazo defendida da inflação pelo IPCA, mais uma taxa pré. E semestralmente você reaplica o que você recebe desses juros, ou seja, IPCA mais pré, você aplica num pré-fixado de longo prazo. Isso é uma estratégia boa de diversificação que é muito utilizada pelos grandes gestores de títulos públicos dentro dos fundos DIs e nos fundos multimercados. O necessário para se investir no Tesouro Direto atualmente? É muito simples. Basta ter CPF e ter conta numa instituição bancária, obviamente, e aí você abrir uma conta dentro de uma corretora ou distribuidora. Como é que se faz para se cadastrar nessa corretora? Você pode procurar o seu banco, alguns bancos grandes têm corretora, por exemplo, o caso do Itaú e do Bradesco, ou você pode, apesar de ter conta nesses bancos, procurar uma corretora que seja associada ao Tesouro Direto. Na verdade, algumas corretoras possuem até um home broker específico para se operar dentro do Tesouro Direto, mas isso não é uma condição sine qua non. Você pode operar através do site do Tesouro Direto também. Como é que a gente faz para comprar e vender os títulos no Tesouro Direto? Como eu já havia dito, é muito simples. Você vai entrar no site, tá? Vai ter o seu histórico lá, ou seja, já vai aparecer exatamente quais são os títulos que você tem, quais quantidades, e você vai, agora, a partir do mês de março de 2015, você pode vender todo dia esse tesouro, ou seja, você pode entrar no mercado e vender os seus títulos de segunda a sexta. Na verdade, antigamente você só tinha quarta-feira para você fazer essa liquidez. Agora não, agora o mercado é um mercado em tese perfeito, ou seja, de segunda a sexta você pode operar tanto na compra quanto na venda. Agora, o mais importante, na minha opinião, é que você precisa ter o hábito de olhar, por exemplo, a quanto andas os juros futuros no momento que você vai fazer essa operação. Por que isso? Porque o Tesouro Direto nada mais é do que o espelho do mercado. Os preços que são praticados dentro do Tesouro Direto, apesar de ser uma transação diretamente com o Tesouro Nacional, são praticados baseado no mercado financeiro. E o mercado financeiro tem no mercado futuro um balizamento. Então é muito importante que você observe os preços que estão sendo praticados da taxa de juros futura do prazo ou próximo do prazo que você quer. Por exemplo, você vai comprar um título de 2021, com vencimento em 2021. Você olhe dentro do mercado financeiro a quanto anda a taxa de juros
projetada para 2021. Essa taxa de juros tem que ser muito próxima da que você vai operar dentro do mercado financeiro. É óbvio que eu sei que o mercado futuro é um mercado muito volátil e muito mais rápido do que o estático preço que tem dentro do Tesouro Direto. Mas é muito importante que a gente tenha uma noção de se está muito longe ou muito perto essa taxa de juros futura. Por que isso? Porque você pode tanto ganhar dinheiro com isso. O que eu digo ganhar dinheiro? Suponhamos que a taxa esteja muito mais alta no mercado futuro do que dentro do Tesouro, você evite fazer essa operação, porque senão você vai comprar os juros, né? Você vai comprar o título com juros menor do que está sendo praticado no mercado financeiro naquele momento. Mas é importante porque às vezes acontece o contrário. É muito comum também quando acontece o contrário. O mercado futuro cai muito forte e todo o mercado se ajusta, mas o Tesouro ele não é tão rápido no ajuste dessa taxa. Então você pode conseguir, às vezes, alguns pontos acima do que o mercado futuro está indicando. Isso é muito bom porque você, em tese, já entra com uma gordura, principalmente se você quiser sair no curto e médio prazo. Eu sei que não é fácil para qualquer pessoa saber como chegar nessa taxa, mas você tem dois caminhos. Primeiro é conversar com o seu assessor. Ele está ali não só para, digamos assim, te ajudar no cadastro ou te indicar as operações, mas ele está ali também para te dar essas dicas de quando é mais lucrativo comprar esse ou aquele papel e quanto está essa taxa de juros do futuro vis-à-vis o que está sendo representado naquele momento dentro do Tesouro Direto. Uma outra opção é quando você for fazer o cadastro na corretora, você procurar uma corretora que te ofereça um home broker. Porque através do home broker você pode acessar as taxas de juros da BMF e aí você tem condição de saber online quanto que o mercado está precificando aquela taxa de juros para aquele prazo e saber se é compatível com o que está sendo pago ou recebido via o Tesouro Direto. Vamos falar dos custos agora. Existe a taxa de negociação de 0,10% sobre a operação de compra. Existem também mais outras duas grandes taxas importantes. A primeira é a taxa de administração e custódia, que é uma taxa cobrada pelas corretoras ou pelo agente que intercede junto ao Tesouro Direto. É bastante importante a gente perceber que essa taxa ela é muito variável. Ela vai de 0,15% a 1%. Então, cabe a você, cabe ao investidor pesquisar dentro do Tesouro Direto. No site do Tesouro Direto existe uma tabela dos custos cobrados pelos agentes. Você pode entrar dentro dessa tabela, verificar quais agentes você pode operar e quais têm o menor custo ou o melhor custo. A gente só precisa saber o seguinte: nem sempre o menor custo oferece o mesmo serviço do que o que cobra o maior custo. Então, por exemplo, existe um home broker de um grande banco que cobra 0,45% na taxa de administração, mas em compensação ele te dá um home broker completo, inclusive para operações dentro do mercado de bolsa, de ações. E existe uma determinada corretora que cobra só 0,15%, mas não oferece nenhum home broker, você tem que operar junto ao site. Nesse momento, a diferença básica é a seguinte: no caso, por exemplo, da reaplicação dos juros da NTN-F, que eu acabei de comentar aqui agora, essa reaplicação pode ser automatizada dentro do home broker deste grande banco, mas você não consegue fazer isso dentro do site do Tesouro Direto. Ou seja, você depende do home broker para você fazer essa automatização desse reinvestimento. Isso é muito bom para quem, por exemplo, não quer ficar todo dia no mercado. Ele pode simplesmente, sabendo que vai haver um pagamento de juros no dia 15 de agosto, que por acaso é a data de pagamento de juros de alguns títulos públicos, você já fazer a reaplicação do valor que você vai receber dos juros. Menos, evidentemente, o pagamento do imposto de renda. Então, essa vantagem talvez compense o custo um pouco mais caro. Essa decisão tem que ser do investidor. Queria chamar a atenção de vocês para um aspecto muito importante, que
a liquidez. Eu já havia dito aqui que a liquidez anterior ao mês de março de 2015, ela se dava num dia só apenas. Isso era muito ruim, porque às vezes você precisava de um dinheiro relativamente rápido, né? A gente tem que saber também que a liquidação dessas operações, tanto na compra quanto na venda, se dá em 48 horas. Então, é mais ou menos o mesmo princípio de funcionamento dos fundos que tem liquidez. Porém, só havia um dia na semana para fazer isso. Agora você tem os 5 dias da semana para fazer essa venda. Isso aí, eu tenho certeza absoluta que vai fazer com que parte desses recursos que migravam para os fundos vão migrar para o Tesouro Direto. E você que está querendo rentabilizar melhor e pagar menos taxa de administração nesses fundos, principalmente de multimercado ou mesmo fundos de renda fixa, você pode utilizar esse novo mecanismo para obter sua liquidez. Um investidor disciplinado, que sabe que precisa de liquidez uma vez por mês, ou uma vez por trimestre, ou mesmo uma vez por semestre, ele pode muito bem fazer as aplicações dele, ganhar a taxa, digamos assim, engordando a sua poupança e tendo liquidez quando ele precisa. Então, esse fator liquidez, eu acho que é um diferencial que talvez não tenha sido observado recentemente pelos investidores, mas é muito importante que a gente tenha isso em mente. Hoje a liquidez do Tesouro Direto é praticamente a mesma da liquidez dada dentro de um fundo de multimercado ou de renda fixa de grandes bancos, né, de grandes assets, ou mesmo dos menores que gerem valores menores. Reforçando o caso da liquidez, quando você vender o título em 48 horas, ou seja, em D+2, você terá o crédito da sua conta na corretora e aí você pode já deixar uma ordem para que ela transfira diretamente para o seu banco. No caso da compra, você precisa ter o dinheiro na conta da corretora em D+1, mas a liquidação se dará em D+2, ou seja, você compra o título hoje, você acredita o dinheiro na conta da corretora amanhã e depois de amanhã o Tesouro Direto debita a sua conta na corretora e transfere para o governo. Um bom exemplo do que pode ser feito através do Tesouro Direto foi numa ocasião em que eu trabalhava numa empresa do mercado financeiro e nós estávamos justamente investindo e naquele momento comprando título público. E nós fomos a mercado para observar todos os títulos que tinham naquele momento. O que aconteceu foi que houve um aumento de taxa de juros considerável através do Banco Central, ou seja, o Banco Central veio ao mercado e através de uma reunião extraordinária subiu a taxa de juros muito fortemente. Naquele momento, existiram várias discrepâncias dentro desses títulos. Então existia um título chamado NTN-C, que assim como a NTN-B, que é uma taxa pré mais o IPCA, a NTN-C tinha um índice de inflação que corrigia a NTN-C. Esse índice de inflação chamava-se IGPM. Hoje, infelizmente, esse papel não é mais transacionado em mercado. Existem algumas poucas instituições que têm esse papel, mas elas não vendem pelo motivo que eu vou contar aqui agora. Naquele momento, houve um estresse tão grande e uma disparidade tão grande entre a taxa de juros praticada pelo mercado, o IPCA, que é o índice oficial de inflação, e o IGPM, que é um índice de preço medido pela Fundação Getúlio Vargas, que esse título, a NTN-C, chegou a ser vendido, e nós compramos nessa instituição, a 22% ao ano, mais o IGPM. Então, suponhamos que esse título hoje ainda estivesse na carteira do investidor, ele estaria pagando hoje, com a taxa de juros de CDI em torno de 12,60, ele estaria pagando 22% ao ano, mais o IGPM, que está em torno de 3 a 4% ao ano. Então, esse investidor receberia hoje em torno de 25 a 26% ao ano, contra uma taxa de juros de 12,5%, mais ou menos 12,60% ao ano. Ou seja, existem algumas discrepâncias que, depois que o investidor começar a observar esse mercado, óbvio que isso não acontece de ano em ano, nem de 2 em 2 anos, enfim. Mas é preciso que você esteja a mercado para que você
pegue essas distorções e consiga fazer com que a sua rentabilidade futura, principalmente para quem está pensando em aposentadoria, seja uma ótima rentabilidade. Então nós estamos falando hoje de um investimento de quase 200% do CDI ao ano, ou seja, é um investimento que nenhum título, nenhuma ação, nenhum papel, seja do governo, seja papel de empresa privada, está dando essa rentabilidade hoje. Então, só se faz esse tipo de operação quando você está no mercado e quando você observa um bom tempo desse mercado e quando você consegue perceber as distorções que essas altas repentinas de juros ou esses cortes de juros que o Banco Central promove através do cupom fazem na economia. Para vocês terem uma ideia, no caso desse GPM, como o IGPM é um índice que anda é relativamente comum ele andar negativo, ou seja, ele render negativo, é um título que pouco estava sendo procurado naquele momento. Quase ninguém queria ter esse título na carteira. As grandes fundações não queriam, os grandes gestores também não queriam esse título. Mas com essa distorção, justamente porque o GPM estava rendendo negativo, buscou-se uma taxa de juros que compensasse isso. E aí foi o momento certo para que você entre nesse papel e, obviamente, é um papel que você deve, na minha opinião, segurar o máximo possível, de preferência até o vencimento, porque qualquer outra operação que você faça nesse papel, após conseguir essa taxa, digamos assim, muito acima do que o mercado tem, naquele momento, você vai gastar. Ou seja, você vai ter na hora da venda, você vai ter um desgaste dessa taxa. Ou seja, quem for comprar este título de você vai levar em consideração que houve essa taxa maior no passado. Então, é um título que é muito importante que você tenha em mente, que deverá ser guardado na sua carteira até o vencimento, mas que ele vai render, como eu havia dito agora, 200% do CDI. Para quem tem esse título hoje na carteira, ele rende simplesmente 200% do CDI. É óbvio que eu sei que ninguém vai ter 100% da carteira neste título, mas suponhamos que você tenha 10% da sua carteira rendendo 200% do CDI, isso já te dá um conforto para que você opere o restante da sua carteira em título público ou mesmo em renda variável. Um ponto muito importante que a gente não pode deixar de observar é a tributação sobre título público. Nesse momento, a gente precisa ter muita calma na hora de operar e, mais uma vez, a disciplina do investidor é que vai fazer com que ele pague cada vez menos imposto dentro, evidentemente, do que é proposto pela Receita Federal. Então, as aplicações de prazos menores de 180 dias pagam um imposto máximo de 22,5% sobre o rendimento. E as operações acima de 720 dias, ou seja, você comprando o título, mantendo o título na sua carteira acima de 720 dias, você pagará apenas 15% de imposto. Ou seja, é uma tabela regressiva e que é muito importante para quem precisa fazer as operações e precisa olhar para a liquidez. Ou seja, quando você tem um título público com liquidez semestral, se essa liquidez dos próximos 6 meses, 1 ano, até 1 ano e meio e 2 anos, você provavelmente pagará um imposto relativo à maior alíquota. Se você não tiver o título com liquidez de cupom semestral, se você tiver o título que vai pagar o principal e os juros somente no final, no vencimento da operação, você, ultrapassando os 720 dias, pagará somente a alíquota de 15%. Então, no quesito liquidez, que é um dos quesitos mais importantes para quem está investindo em título público, é muito importante observar a tabela de imposto pago. Uma operação que o investidor não observe essa tabela, uma operação em que o investidor desconsidere o pagamento de imposto de renda, nos cálculos de rentabilidade dele, ele pode ter uma rentabilidade abaixo do que ele esperava. Ou seja, é muito importante a disciplina, como eu já havia dito, e é muito importante também o planejamento na hora da compra desses títulos. Porque o pagamento de imposto de 22,5% sobre a rentabilidade ou 15% sobre a rentabilidade faz uma bela diferença no cômputo final da rentabilidade da operação. Eu sei que o nosso tempo aqui é muito curto para que a gente possa falar de todas as estratégias que podemos usar com o título público dentro do Tesouro Direto.
Mas desde já eu agradeço você e convido para que você vá no blog da Escola de Finanças, ler os artigos e as dicas de toda a nossa equipe. Um grande abraço, até a próxima e bons negócios.